para que vejam a minha glória. João 17, 24. A glória de Deus procede de sua natureza santa e das excelentes coisas que Ele faz. Todavia, só podemos ver a sua glória apenas através de Jesus Cristo quando olhamos para Ele, como está em 2 Coríntios 4, 6. Cristo é o resplendor da glória do Pai e a imagem do Deus invisível, como está em Hebreus 1:3 e Colossenses 1:15. Ele nos mostra a gloriosa natureza de Deus e revela a sua vontade para nós. Sem Cristo, nunca veríamos a Deus por nenhum momento, quer aqui ou na eternidade, como está em João 1:18. Ele e o Pai são um. Quando Cristo tornou-se homem, Ele revelou a glória do seu Pai. Somente Ele torna conhecida a anjos e seres humanos a glória do Deus invisível. Esta revelação é a rocha na qual a igreja está construída, o fundamento firme de todas as nossas esperanças de salvação e de vida eterna. Aqueles que não podem ver essa glória de Cristo pela fé não conhecem a Deus. São como os judeus e gentios incrédulos de antigamente, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Desde que começou a pregação do Evangelho, o grande objetivo do maligno tem sido o de cegar os olhos das pessoas para que não possam ver a glória de Cristo. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Essa cegueira ou escuridão espiritual é curada soberanamente naqueles que são levados pelo Espírito a crer pelo grande poder de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Uma grande parte da miséria e castigo da humanidade, por causa da queda de Adão ao pecar, é a densa escuridão e ignorância que cobriu a mente humana desde então. Os homens e mulheres têm se vangloriado que são sábios, mas a sua sabedoria não os trouxe até Deus. 1 Coríntios 1:12 e Romanos 1:21. Nem mesmo a argumentação dos filósofos sobre aquelas coisas que são invisíveis e que ultrapassam a compreensão humana livra as pessoas da idolatria e da prática de todos os tipos de pecado. Satanás é o príncipe das trevas e ele estabeleceu o seu reino tenebroso nas mentes humanas, mantendo-as em ignorância de Deus. Toda a maldade e confusão entre os seres humanos vem dessas trevas e dessa ignorância. Deus podia ter deixado que perecêssemos na cegueira e ignorância dos nossos ancestrais. Todavia, Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, como está em 1 Pedro 2:9. A glória e privilégios especiais de Israel foram as palavras de Deus. Ele mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Salmo 147, 19 e 20. E Deus ainda falou-lhes através da negra escuridão, porque eles não podiam compreender a glória que posteriormente seria conhecida em Cristo. Quando Cristo veio, foi possível ver que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1:5. Quando o Filho de Deus apareceu na semelhança de homem, Deus mostrou que a natureza divina era uma natureza gloriosa de três pessoas em uma, a Trindade. A luz desse conhecimento brilhou na escuridão do mundo, a fim de que ninguém pudesse continuar ignorante de Deus, exceto aqueles que não podiam ver, como está em João 1:5, 14, 17 e 18 e 2 Coríntios 4, 3 e 4. A glória de Cristo é que Ele revela esta verdade sobre a natureza invisível de Deus. Quando nós, a princípio, cremos, vemos Deus o Pai em Cristo. Não necessitamos do pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque vendo Cristo pela fé, temos também visto o Pai, como está em João 14, 8 e 9. Davi ansiava por essa visão. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória,
como te vi no santuário. Salmo 63, 1 e 2. No tabernáculo havia apenas uma representação muito obscura da glória de Deus. Portanto, devemos valorizar a visão que podemos ter dessa glória, apesar de ainda como em um espelho, como está em 2 Coríntios 3,18. Moisés havia visto muitas obras maravilhosas de Deus, mas ele sabia que a real satisfação da alma estava em ver a glória de Deus. Então ele ora: rogo-te que me mostres a tua glória, em Êxodo 33:18. É apenas em Cristo que podemos ter uma clara e distinta visão da glória de Deus e de sua superioridade. Sabedoria infinita é parte da natureza divina e fonte de todas as obras gloriosas de Deus. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Diz Jó 28:12. Podemos ver a sabedoria pelos seus feitos, cujo maior deles é a salvação da igreja. O apóstolo Paulo foi chamado a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, 9 e 10. A sabedoria divina que vemos ao nosso redor no mundo criado, mesmo sendo grande como é, ainda é pequena se for comparada com a sabedoria de Deus tornada conhecida a nós através de Jesus Cristo. Mas apenas os crentes veem a sabedoria de Deus em Cristo. Ela não é vista pelo incrédulo, como está em 1 Coríntios 1, 22 a 24. Se formos bastante sábios para ver essa sabedoria claramente, teremos um gozo inefável e cheio de glória, como diz 1 Pedro 1,8. Devemos também considerar o amor de Deus como parte da natureza divina, porque Deus é amor. 1 João 4,8. As melhores ideias dos homens são imperfeitas e afetadas pelo pecado e pela escuridão dele. Pensam que Deus é indolente ou alguém que é simplesmente como eles mesmos, como diz o Salmo 50, verso 21. Aqueles que não conhecem a Cristo não imaginam que, apesar de Deus ser amor, a sua ira se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, como está em Romanos 1,18. Como então podemos conhecer o amor de Deus e ver sua glória nele? O apóstolo nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4,9. Esta é a única evidência a nós de que Deus não tivesse vindo para nos mostrar a verdadeira natureza e atividade do amor divino. Aqui vemos como Cristo é belo, gracioso, glorioso e desejável, porque Ele é quem mostra que Deus é amor. Ver essa glória é a única maneira possível para obtermos santidade, conforto e preparação para a glória eterna. Considere então o que Deus tornou conhecido sobre si mesmo por meio do seu Filho, especialmente a sua sabedoria, amor, bondade, graça e perdão. A vida de nossas almas depende dessas coisas. Como o Senhor Jesus Cristo é o único caminho para essas bênçãos, ele deve ser sumamente glorioso aos olhos dos crentes. Há aqueles que olham para Cristo como um grande professor, mas não como a única expressão do Deus invisível. Mas se vocês têm um desejo por coisas celestiais, eu lhes pergunto: por que amam e confiam em Cristo? Podem dar uma razão para a esperança que existe em vocês? A razão seria porque vocês veem a glória de Deus manifestada através de Cristo e as bênçãos da salvação que de outra forma estariam escondidas eternamente de vocês. Há uma promessa para os dias do Novo Testamento que os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Isaías 33:17. O que é esta beleza de Cristo? Ela significa que Deus está nele e que ele é o único representante da glória de Deus a nós. Quem pode descrever a glória deste privilégio que nós, nascidos nas trevas e destinados a ser jogados nas mais profundas trevas, pudéssemos ser trazidos até essa maravilhosa luz? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. A incredulidade cega os olhos do entendimento das pessoas. Mesmo entre aqueles que dizem ter um conhecimento de Cristo, há apenas alguns que realmente entendem a sua glória e que são transformados em sua semelhança. Ninguém jamais se tornará semelhante a Cristo simplesmente por imitar as suas ações.
Somente uma experiência da glória de Cristo é capaz de tornar um crente semelhante a Cristo, ou seja, um verdadeiro cristão. A triste verdade é que os melhores de nós não desejam gastar muitas vezes o seu tempo pensando seriamente neste assunto. Pensamentos a respeito da glória de Cristo são muito elevados e muito difíceis para nós muitas vezes. Não conseguimos, muitos de nós, nos deleitar por muito tempo nele sem que nos desviemos deles. Não somos espirituais e os nossos pensamentos e desejos estão misturados com outras coisas. Se apenas nos despertássemos para crer nas coisas que os anjos desejam perscrutar, como diz as Escrituras, a nossa força e entendimento espirituais estariam crescendo diariamente. Então demonstraremos mais da glória de Cristo pela nossa maneira de viver e até a morte seria bem-vinda a nós. Há aqueles que dizem não entender essas coisas. De qualquer forma, dizem eles, tal entendimento não é necessário para vivermos uma vida cristã prática. A minha resposta a essa objeção é a seguinte: 1. Não há nada que seja mais claro e plenamente revelado no Evangelho de que Jesus Cristo é a expressão do Deus invisível, de modo que, vendo-o, vemos também o Pai. Se esta verdade essencial não é recebida e aceita, todas as outras verdades bíblicas se tornam inúteis para as nossas almas. O Evangelho inteiro é transformado numa fábula se apenas aceitarmos Cristo como um grande professor e não aceitarmos a verdade do seu caráter único. 2. A principal razão por que a fé nos é dada é para que possamos ver a glória de Deus em Cristo e meditar em todos os seus efeitos. Se não tivermos esse entendimento, que é dado pelo poder de Deus àqueles que creem, não saberemos nada a respeito do mistério do Evangelho, como está em Efésios 1, 17 a 19 e 2 Coríntios 4, 3 a 6. E 3. Cristo é infinitamente glorioso, acima de toda a criação, porque é apenas através dele que a glória de Deus invisível é nos revelada integralmente. Sempre por meio dele é que a imagem de Deus é renovada e revelada em nós. 4. Fé em Cristo, como reveladora da glória de Deus, é a raiz da qual toda a prática cristã brota e se desenvolve. Todo aquele que não possui esse tipo de fé não pode ser um verdadeiro cristão. Aqueles que acham que este ensinamento sobre fé é um tanto estranho, mas gostariam de saber mais a respeito, eu dou os seguintes conselhos. 1. O maior privilégio desta vida é o de ver a glória de Deus, o Pai, em toda a sua santidade demonstrada em Cristo. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. A não ser que vocês valorizem isso como um grande privilégio, não o aproveitarão. Não demonstrarão ter vida que Deus concede. 2. O nosso conhecimento de Cristo é um grande mistério que requer muita sabedoria espiritual para entender e para torná-lo de valor prático. A argumentação humana de nada nos adiantará. Devemos ser ensinados por Deus mesmo, como está em João 1, 12, 13 e Mateus 16, 16 e 17. Assim como o artífice deve estar bem treinado nas habilidades da sua arte, nós também devemos usar os meios estabelecidos por Deus para que sejamos crentes hábeis. O principal destes meios é a oração fervorosa. Orem como Moisés para que Deus possa lhes mostrar a sua glória. Orem como Paulo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação, como está em Efésios 1,17. Almas preguiçosas nunca obtêm experiências dessa glória, mas é agradável procurar essas coisas de maneira que Deus ordena. E 3. Atentem para os ímpios. Quão decididamente eles perseguem os seus desejos pecaminosos e neles meditam continuamente. Será que nós seremos preguiçosos em meditar na glória que um dia esperamos ver na sua plenitude? 4. Os céus declaram a glória de Deus, mas neles aprendemos sobre essa glória face ao conhecimento dela a nós revelada em Cristo Jesus. As pessoas mais inteligentes e os maiores pensadores são cegos se comparados com aqueles que são os menores no reino dos céus, mas que conhecem a glória de Cristo. O que deveríamos desejar realmente é conhecer o poder desta verdade em nossos corações. Queremos ter a mesma alegria, descanso, prazer e satisfação indescritível como os santos que estão nas alturas. O nosso presente conhecimento da glória de Cristo é o início dessas bênçãos e, mediante experiências posteriores, descobriremos uma mudança para melhor em nossas almas.
Essas coisas invisíveis são preciosas àqueles que continuam a meditar nelas, cujo deleite é caminhar nas veredas da fé e do amor. 3 pontos finais seguem daquilo que estamos considerando. 1. Sabemos que a sabedoria, bondade, amor, graça, perdão e poder de Deus são infinitamente gloriosos porque existem nele. Todavia, só podemos entendê-los quando temos uma visão satisfatória e calorosa deles e os vemos operando para a redenção da igreja. Então a glória deles brilha sobre nós, trazendo-nos refrigério e alegria indescritíveis. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. 2. É por meio de Jesus que cremos em Deus. 1 Pedro 1, 21. Assim, o objetivo final da nossa fé é Deus mesmo, mas vemos a sua glória através de Cristo, o qual é o caminho divinamente designado para revelar a glória de Deus. 3. Cristo é o único caminho pelo qual os homens podem obter um conhecimento salvador de Deus. Os maiores pensadores religiosos do mundo estão apenas tateando nas trevas da compreensão limitada, humana e caída. Como um raio de luz numa noite escura ofusca a visão ao invés de mostrar o caminho ao viajante, assim a luz do conhecimento de Deus em Cristo brilha sobre o incrédulo mergulhado em trevas e mesmo assim ele não vê o caminho por causa da sua incredulidade. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus.